Ainda sobre Covid-19, o fim de semana foi de superlotação em uma unidade de pronto atendimento em Socorro. Socorro, o que aconteceu? A UPA do Conjunto Jardim trabalhou com atendimento muito acima da capacidade. Médicos estão tremendamente preocupados com o crescimento dessa demanda. A repórter Sara Medeiros, ela foi lá conferir de perto esse problema gravíssimo e a gente mostra agora aqui no Balanço Geral. Balança aí. O número de pessoas que buscam ajuda só cresce. Em média, são realizados 150 atendimentos por dia na unidade de pronto atendimento Vereador Jairo Joaquim dos Santos, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Em alguns dias, esse pico chega a 200 atendimentos diários, a maioria pacientes com suspeita de Covid-19. O quadro na unidade é de superlotação, com todos os leitos ocupados. Situação crítica que levou os profissionais a restringirem os atendimentos. Como a demanda está muito alta, foi necessário, inclusive, que a gente começasse a mesclar no mesmo local pacientes que tinham Covid e pacientes sem Covid, o que acaba podendo agravar a situação pela quantidade de casos que a gente está tendo aqui na UPA. Infelizmente, a gente tenta fazer paciente grave, a gente mantém na unidade até a gente conseguir uma vaga em outro hospital. Porém, sabemos que dificilmente conseguimos, já que todos os hospitais estão lotados. Então a gente permanece com o paciente até que o paciente consiga ter alguma melhora ou até que o paciente vá a óbito. Além da sobrecarga de trabalho, os médicos relatam que a alta demanda de oxigênio e de medicamentos pode levar a um desabastecimento a qualquer momento. Nós temos pacientes aqui com alta demanda de oxigênio, que são pacientes com critério de UTI, a gente não tem como fazer essa transferência. Aqui na unidade, a gente está fazendo reabastecimento a cada 12 horas de toda a rede de oxigênio. Mas claro que em alguns momentos entre um abastecimento e outro existe aquela falta do abastecimento na unidade. E isso causa bastante confusão, porque até que chegue o abastecimento, temos vários pacientes que estão em uso de oxigênio. Então, todos os nossos leitos estão em uso de oxigênio. Então, a sobrecarga no sistema está muito grande. Os médicos apontam também a dificuldade de regular pacientes graves que precisam de leito de UTI. Por conta da burocracia, os pacientes internados na UPA não podem ser regulados para hospitais. Não é de hoje que a gente fala com toda a direção, tanto da UPA quanto a secretaria, para fazer o transporte e enviar o paciente para qualquer outro hospital, é necessário que faça o preenchimento de um documento chamado DUSV. Esse documento ele serve tanto para encaminhar um paciente para a enfermaria, quanto encaminhar um paciente para a UTI. Infelizmente, nós não temos como fazer o preenchimento desse papel, porque não existe um cadastro da UPA nos registros para que se possa fazer o preenchimento adequado desse documento. A gente não tem a capacidade, temos vários pacientes que precisam ser transferidos para a UTI, e que a gente não tem a capacidade de fazer essa transferência porque não é permitido a gente, já que não temos a capacidade de fazer a DUSV, que é colocar no sistema o paciente. Então é assim, então vamos entender bem a coisa. Como manda, você vê, a situação é gravíssima, a denúncia é gravíssima, a colocação é muito grave e como manda, como exige, como determina o bom jornalismo, já comentei com você, esse é o jornalismo profissional, você tem que ouvir ambas as partes. A repórter Sara Medeiros, ela foi buscar essa resposta necessária da Secretaria da Saúde de Nossa Senhora do Socorro. Vamos saber o que está acontecendo? Sara, Sarinha querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Sara. Olá, boa tarde, é isso mesmo, a situação de superlotação na UPA lá do Conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro nesta segunda-feira permanece. O atendimento que foi restringido no fim de semana nessa segunda-feira continua. A gente vai conversar agora com o secretário de Saúde do município de Nossa Senhora do Socorro, Enoque Ribeiro. Boa tarde, secretário. É uma situação realmente crítica naquela UPA, né? E o que vocês têm feito ou estão fazendo para ampliar aquele espaço físico, para melhorar essa situação lá de sobrecarga dos profissionais de trabalho? Boa tarde, nós realmente restringimos, né, o atendimento na UPA Jardim para dar maior segurança e conforto todo aquele paciente de urgência e emergência.
Nós pedimos aos pacientes que seja procedimentos leves, que realmente não precise de internamento, que não precise de oxigênio, que procure as unidades básicas de saúde. Vamos dar total segurança ao paciente que ali procura para casos de urgência e emergência. Então, continua a restrição, estamos atendendo urgência e emergência nesse momento na UPA Jardim. Secretário, outra situação colocada pelos profissionais que ali trabalham é que, por conta da capacidade física, né, da UPA, né, ser finita, óbvio, pacientes que chegam com síndromes respiratórias e que chegam com outro tipo de comorbidade são atendidos no mesmo espaço. Isso é um risco, né, para quem está ali sendo atendido? Os profissionais são orientados, né, para ter todo o distanciamento, toda a garantia de afastamento desse paciente, né? Temos um ambiente separado, mas em termos de correr risco, nunca deixa de não ter esse risco. Então, por isso que a gente pede que as pessoas que têm a necessidade de ser atendidas em outros locais, que procurem essas unidades básicas para não superlotar a UPA Jardim. Secretário, por conta dessa alta demanda, né, de atendimento lá na UPA, um pico que pode chegar diário a 200 atendimentos, os médicos colocam que há um risco, sim, real, de desabastecimento, tanto de medicamentos quanto de oxigênio. Como é que vocês estão acompanhando essa evolução? Nós estamos monitorando dia a dia essa situação, né? Já entramos até em contato com o fornecedor de oxigênio, ele nos garantiu que não corre esse risco, né? Mas a gente, toda a equipe está atenta para não deixar que isso venha acontecer e ter uma dificuldade em assistir os pacientes internados. E os medicamentos? Nós temos, né, a UPA Jardim está tendo dificuldade em termos das medicações de intubação. Nós já pedimos socorro à Secretaria de Estado, né? Já nos socorreu. Estamos aí junto ao CONAS, CONASEMES, monitorando isso aí, pedindo socorro realmente. Nós estamos em uma fase muito difícil, o consumo aumentou muito. E o pior de tudo, que os fornecedores não têm a medicação para fornecer nesse momento. Ô secretário, que burocracia é essa que os profissionais que trabalham lá colocam na dificuldade de transferir um paciente que está em estado crítico, em estado grave, para um leito de UTI em um hospital de alta complexidade? Eles dizem que não conseguem fazer esse trâmite de forma direta. Realmente, existe uma portaria do Ministério da Saúde que toda a UPA transfere para a sua regional. E aí, como a gente tem uma demanda exagerada e também o regional também anda superlotado, existe essa dificuldade de fazer a transferência desses pacientes. Quer dizer, paciente que era para levar 24 horas está levando 6, 8 dias na UPA. Aí termina dificultando essa transferência. E tem como resolver isso? O prefeito, né, Parinaldo, veio até a Secretaria de Estado, vim junto, pedindo à secretária para viabilizar uma transferência direta, né, para acelerar essa transferência desses pacientes que venham a ter necessidade de transferência. Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Está aí, portanto, então, ponto a ponto foi esclarecido pelo secretário de Saúde e a gente espera, né, que essa situação lá seja resolvida o quanto antes, que esse cenário de superlotação, né, não aconteça mais. Sérgio.